para chegar no volume 4, porque a gente já estava bastante tempo fazendo exercício da Física B, e agora sim vamos entrar numa matéria que não é nova para ti, e é uma matéria bem tranquilinha, bem gostosa. Uma pontinha ou outra, se tu tiver problema com frações, vais pagar o preço como é justo. De qualquer forma, é uma matéria bem tranquila e bem gostosa. Lentes esféricas. E agora tu pode entender por que uma lente esférica funciona. Afinal, a luz, quando vem do ar e começa a passear no vidro da lente, sofre um desvio devido ao fenômeno da refração. Agora a gente entende por que um pedacinho de vidro curvado, né, pode desviar a luz de maneira adequada para a gente. Bom, primeira coisa que se aprende na classificação das lentes a primeira coisa que se aprende sobre lentes é a classificação. E para classificar lente é muito fácil. Primeira classificação possível é em bordos finos e bordos grossos. Como tu sabe, borda ou bordo é aquela extremidade do objeto, né? Então, eu estou desenhando um corte da lente. Isso aí é para ser algo que olhando... Engraçado, eu sinto que tem um cochicho, deve ser uma alucinação, né? Eu quero ver o cara cochichando na minha frente, não é homem. Acontece isso nas outras aulas, o cara consegue dar aula com um babaca cochichando? Que loucura, cara! Eu devo estar meio louco, né? Então tá bom, se tu olhar daqui, amigo, ó. Se tu olhar daqui, tu veria assim redondinho, ó. Hã? Beleza? Então, eu estou olhando um corte lateral dessa lente. Só um corte lateral dela. Aí, olhando de lado, tu vê isso. Bola? Isso aqui, por exemplo, ó, é uma lente de contato. Ela é uma casquinha. Eu cortei a lente de contato lateralmente, estou olhando de lado. Aí o cara vai lá e encaixa isso no olho dele. Tranquilo? Nada demais, né? Isso aqui, ó, é redondinho dos dois lados, ó, que bonitinho. Eu cortei lateralmente para tu poder enxergar melhor. Tranquilo até agora, né? Cara, eu te juro, eu vim pra cá pensando, não vou brigar com ninguém hoje, eu não vou precisar falar com ninguém, eu vou dar uma aula sem brigar com ninguém. Eu vim pensando nisso quando saí do carro, eu te juro. Tudo que é mais sagrado, se é que existe algo sagrado. Galerinha, outra coisa, então tu vê, ó, tu olha para a extremidade que é o bordo, e se for fino, tu fala bordos finos. Se for grosso, tu fala bordos grossos. É ridículo. Mas se tu não prestar atenção, tu não mata a questão. Agora, além de classificar em bordos finos e bordos grossos, tu tem que saber a nomenclatura também. Então, além da classificação, já vou aproveitar aqui e te mostrar a nomenclatura. Galera, tu olha para uma face e diz o que ela é. Eu sempre gosto de começar a nomenclatura pela lente que tem uma face plana, porque o nome dela começa com plano alguma coisa. Plano alguma coisa. Aí tu olha para outra face e diz o que aquela face é. Como ela não está cavada, ela é convexa. Por isso que essa lente é uma lente plano convexa. É extremamente simples. Só que tem que treinar hoje à tarde, pelos teus pais e pelos teus filhos. Hoje à tarde, senão vai dar 1000 e poucos. Aí olha só, olha pra cá, convexa, porque eu não cavei. Olha pra cá, convexa, porque eu não cavei. Então o nome dela é biconvexa. Me perdoem aqueles que já sabiam disso, já aprenderam do ano passado, porque poderiam estar fazendo exercícios nesse momento, né? Mas a gente tem que tentar salvar a todos. Aí olha só, cavou é côncava, não cavou é convexa. Oh, pai! Será côncavo convexo ou convexo côncavo? Não sei, é uma incógnita, é uma dúvida. Beleza? Então aquela ali por enquanto eu não sei dar nome para ela porque ela é mais perigosa. Eu vou dar nome para as outras. Uma face plana, tu fala plano. Olha a outra face, está cavada, tu fala côncavo. Se cavou, é côncavo, cavou. Pronto, plano côncavo. Ou, já que é uma lente, concordância, português, alfabeto, plano côncava, não côncavo. Show! Agora olha só, cavou e cavou. Face côncava, face côncava. A lente fica bicôncava. Côncava, cavou. Beleza? E essa aqui, pá, não parece aí de longe, ó, mas essa face também é curva.
Só que essa face tem uma curvatura menor do que a face de fora, o que na hora de fazer o acabamento da lente deixa ela com os bordos grossos. Essa lente, a face de dentro, ela tem raio de curvatura maior do que a de fora, por isso que o acabamento dela fica com bordos finos. Teu oftalmologista não vai colocar isso aqui no teu óculos, ele vai colocar só aquela partezinha de dentro, ó. O raio de dentro é maior e o raio de fora é menor. O teu oftalmo encaixa isso aqui no teu óculos, ó. Então toma cuidado, na prática toda a lente parece ter bordos, mesmo quando eles são finos, por motivos óbvios de economia de material, e encaixar a lente na armação. Então cuidado, às vezes tu olha uma lente, eu já vi vestibular fazendo isso, tá? O cara bota um desenho bem claro desse aqui e pergunta se é bordos finos ou bordos grossos. Se o cara estudou meia boca, ele olha, oh, é grosso caramba. Se tu, ó, faz a pontilhada, ó, tu percebe que essas faces vão se cortar, né, fazendo um acabamento agudo, fino. Tudo bem pra ti? Então toma cuidado, hein? Se o cara for pilantra no vestibular, ele pode complicar a tua vida. Ele pode fazer um acabamento para te iludir. Então, como eu estava te dizendo, essas duas lentes, elas são muito similares. A única diferença é que uma, o raio de fora é menor e faz o acabamento fino, outra, o raio de fora é maior, faz o acabamento com bordo grosso. Como é mesmo que eu acho o nome delas? Como é que eu defino o nome delas? Alguém lembra do macete que eu passei no passado? Isso, eu fiz uma brincadeira com a família. Eu disse assim, a família, a galera da mesma família não tem o mesmo sobrenome, teoricamente? Esqueci, muito bem. Aí o seguinte, ó, a galera dos bordos finos é a família dos finos, e a família dos bordos grossos é a família dos bordos grossos. Nome da criança, plano convexa, sobrenome convexa. Nome da criança, biconvexa, sobrenome convexa. Essa aqui que é da mesma família tem que ter o que de sobrenome? Lógico. Então o nome dela é côncavo convexa. Foi assim que porque o professor me enrolou, o professor me mentiu na minha aula do terceirão. Ele se enrolou todo, acabou, é assim, decore. Fui para casa apavorado, depois de estudar um pouco, eu criei essa mnemotécnica. Caramba, se são da mesma família, tem que ter o mesmo sobrenome, e aí eu tenho certeza que no meu leito de morte eu vou saber dar nome para as lentes. Certo? Não decorei. Por isso que eu recomendo que tu faça do mesmo jeito. Mas se quiser decorar também funciona, não tem problema. A regra da apostila é diferente. Ela fala que primeiro tu tem que dar o nome da lente de raio menor e depois dar o nome da lente de raio maior. Como eu também não gostei de decorar isso, eu preferi, né, dividir ela em famílias. A galera da família dos bordos grossos tem o sobrenome côncava. Então essa lente é a convexo-côncava. Professor, Manda. pode falar da lente ali do vestibular? Claro, cara, maior prazer. Sem problema nenhum. O negócio é o seguinte, ó, eu vou fazer maiorzinho aqui no cantinho, depois eu mudo a posição da câmera pra galera, uma lente de bordos finos, nitidamente uma lente de bordos finos. Tudo bem? O cara pode simplesmente desenhar assim, ele pode cortar no vestibular essa lente de bordos finos, apagar ela aqui e te perguntar se ela é de bordos finos ou bordos grossos. Tu vai ter que olhar pela curvatura, vai ter que completar a curvatura novamente, para ver se na hora desses raios se encontrarem fica bordos finos ou bordos grossos. Se eu fizesse uma lente assim, por exemplo, ó, mesmo que tu fizesse o acabamento, eles não vão se encontrar. Isso sim é uma lente de bordos grossos, certo? Então eu posso desenhar uma lente aparentemente de bordos finos, ou então eu vou me exagerar mais ainda, ó. Certo? Eu posso desenhar forçosamente. Desculpa, meus queridos, desculpa, ali, pronto. Ó, eu posso forçar a barra, ó, bordos grossos, hein, ô. Aí o cara, não, peraí, deixa eu investigar isso aqui, meu amigo. Olha a curvatura dessa face e olha a curvatura da outra face como é maior. Se tu fosse desenhar a lente toda, estaria claro que ela é uma bordos finos. Então sempre que a pontilhada se encontrar, elas igual. Isso, então tu, no caso dele não ter desenhado a lente toda, tu deves, com a pontilhada, fazer a curvatura da lente, das duas lentes, e analisar como essas curvaturas
se encontram, não como o acabamento da lente se encontra de fato. Certo? É isso aí, cara. E parabéns pela tua pergunta. Tua pergunta mostra que estavas ligado na aula. Ótimo. Galerinha, até agora nada demais, né? Até agora uma manhã deliciosa, onde a gente só viu que existem lentes esféricas. Professor, eu só ainda não entendi por que é esférico. Já te expliquei. As lentes ali, elas são redondinhas. Eu cortei elas ao meio para tu poder enxergar. E eu só te falei dos nomes e das famílias que existem, nada mais. Aliás, eu quero acrescentar um detalhe. As lentes, elas podem ter um comportamento que nem o dos espelhos. Lembra o espelho côncavo e convexo? Um deles fazia a luz se aproximar, outro fazia a luz se afastar. Lembra disso? Qual que fazia o que mesmo? Qual espelho que aproximava, qual espelho que afastava? E isso, ó, deixa eu ver. O espelho convexo, não, côncavo, cavei. Então aqui está o centro, o foco, está muito perto para ser centro de curvatura, semicurvatura. O raio de luz que chega paralelo, sai pelo foco. O raio de luz que chega paralelo, sai pelo foco. Então, esse espelho tem a propriedade de aproximar raios de luz que chegam paralelos nele, não é isso? Ele é um espelho, digamos, convergente. Convergir não é aproximar? Se eu pego um espelho convexo, nosso querido, para lá, né, que está o foco e o centro de curvatura, o raio que chega paralelo passa pelo foco, e nesse caso ele é refletido, de tal forma que dois raios se afastariam, né? Chegando paralelamente ao eixo principal, se afastariam. Tudo bem dizer que esse espelho é convergente e esse espelho é divergente? Nada demais, né? A mesma coisa vai acontecer com as lentes. A mesmíssima coisa vai acontecer com as lentes. Dependendo de que família ela é e de como ela, de que material ela é feita, ela pode ser convergente ou divergente. E dependendo do comportamento óptico dela, os elementos vão assumir uma posição específica. Então eu vou te falar dos elementos dependendo do tipo de lente. Quando uma lente é convergente, ou seja, aproxima os raios de luz, a gente representa ela assim, ó, com as setinhas apontando para fora. Tem aluno que não gosta, porque o aluno pensa, pô, se a setinha aponta para fora é porque a luz devia se afastar, né? Mas não, é porque quando a setinha está para fora, parece bordos finos. Então, é geralmente o comportamento da lente de bordos finos. A gente representa a lente convergente com a setinha ali pontudinha para fora, porque geralmente convergente são as lentes. Mas tem exceção para isso? Tem, só pelo jeito que eu falei já está claro. Opa, tem que ficar ligado que tem exceção. Nós já vamos tratar das exceções daqui a pouco. Quando nós vamos representar uma lente, muito obrigado, divergente, tem aquela famosa piadinha, essa é divergente, essa é diverbicho. Aí olha só, quando a lente é divergente, a gente representa ela assim por quê então? Porque parece ter bordos grossos, olha ali, ó, bordos grossos, tá vendo? Ó, o bordinho dela ficou grosso, bordinho fino, é por isso, beleza? Assim como tinha na lente, aliás no espelho quais eram os elementos mesmo? Foco, centro de curvatura e vértice. Show de bola. E o eixo? Esse não mudou de nome. Esse continua sendo eixo principal para as duas lentes. Eixo principal, nada demais. Eu não me importo, e já vi em alguns lugares o pessoal chamando de vértice isso aqui, ó. Mas não é adequado. O adequado é chamar de centro óptico da lente. Então o Czinho ali é o centro óptico. Oi. Exatamente. Aqui era para ser divergente e ali divergente. Desde o ano passado isso está acontecendo. Tá? Já vamos corrigir isso. Fica tranquilo. Oi. Aqui está com ó, beleza, não tem problema. Não vai mudar nada. Galera, ó, isso é uma coisa que ontem numa aula de assistência para o primeiro ano a gente discutiu bastante.
Vocês estão aprendendo a equação do movimento como S igual a S0, é isso? É, né? Pô, e tu pode chegar em qualquer vestibular por aí, cara. Tu pode encontrar isso. Concorda comigo? Tu pode encontrar isso também. Certo? Que é a UFSC, beleza? E o pior, cara, dependendo do nível do negócio, tu pode encontrar isso aqui e o cara ainda te diz que é uma equação diferente. Hã? O cara pega, bota H de altura, bota G, que é essa relação de gravidade, e diz, ó, uma nova equação para queda livre e lançamento vertical. O quê? Meu Deus, é tudo a mesma coisa. É absolutamente a mesma fórmula, chamada equação horária da posição para movimento variável, não é isso? Certo? Tudo a mesma coisa. Se tu não botar na tua cabeça que tu pode encontrar qualquer letra no dia do vestibular e aprender a buscar pela fórmula, pela matemática que tem por trás, tu vai te complicar. Cuidado, hein, galera? Usa a letra que tu quiser. A apostila é uma referência e de um livro para o outro muda, que é o autor que escolhe. Certo? Então, beleza, de qualquer maneira é importante essa observação. A apostila está se referindo como o centro óptico, certo? Mas não no enunciado de uma questão, pode ser certeza tu vai ver outras letrinhas representando aquilo ali. Pessoal, lá tinha foco, aqui agora tem dois focos, um de cada lado, olha que delícia. Tanto na lente convergente, quanto na lente divergente. Só que tem um detalhe, a gente chama um deles de foco imagem e outra de foco objeto. E o pior é que na lente divergente muda isso. O foco imagem e o foco objeto estão em posições trocadas. No começo pode ficar assustado, mas já vai ter uma explicação bem óbvia para isso e bem prática. E é uma coisa do bem, não é do mal. Fica tranquilo então. Então agora eu já sei que FI e FO são foco imagem e foco objeto. Show de bola, bem light. E aquilo que seria antes o centro de curvatura agora mudou de nome. Esse cara aqui, aliás, esses dois irmãos aqui que estão sempre tudo à mesma distância um do outro, como acontecia nos espelhos, são chamados de ponto antiprincipal imagem e ponto antiprincipal objeto. E assim como os focos estão com posição trocada em relação à lente convergente. E volta e meia, quando eu vou botar esses pontos aqui, eu troco a posição deles, eu me confundo. E só me toco que eu me confundo quando eu vou desenhar o comportamento óptico da lente. Certo? Porque mais uma vez eu não decorei, eu entendi por que eles deram esses nomes. Já vou te mostrar o que é. Aí então, ponto antiprincipal imagem. E portanto o AO, o que é mesmo? Vai agora! Isso, ó, se tu fala, tu usou o teu cérebro e grava. Ponto antiprincipal objeto. É isso aí. Então até agora a gente viu muito pouca coisa. Bem light, bem tranquilinho para ninguém ter que reclamar. Tá tranquilaço. Agora olha só, galerinha. Eu vou na continuação ali te mostrar o comportamento óptico das lentes, assim como eu fiz para os espelhos. Eu desenhei os raios característicos para os espelhos côncavos e convexos. Farei o mesmo agora. Relembrando que todas essas distâncias aqui, ó, são iguais. Tanto para uma lente quanto para outra. E adivinha o nome dessa distância? Distância focal. Certo? Igualzinho nos espelhos. Só que agora as lentes têm para os dois lados. Aí faz sentido? O espelho, a luz não batia e voltava? Só fazia sentido ter referência de um lado. Agora na lente, a luz vai atravessar, não é isso? Se ela vai atravessar a lente, ela podia fazer isso para um lado ou para o outro. Eu preciso de referência dos dois lados para poder desenhar todas as possibilidades. Para ser mais claro, vamos então analisar o comportamento óptico das lentes. Primeiro eu vou desenhar uma lente de que tipo mesmo?
Convergente, tu não pode dizer que é bordos finos, né? Provavelmente é bordos finos, mas é convergente, isso que é importante. Foco, ponto antiprincipal. A mesma distância, foco e ponto antiprincipal. Agora é que está a mágica, querido. Ó, aqui é que está a dica de ouro. Se ela é convergente, o que ficou denunciado pelas setinhas, convergente, tem que aproximar. Então o raio que chega paralelo sai pelo foco. Ah, exatamente! A luz que sai vai formar a imagem. Então esse foco tem que se chamar foco-imagem. É assim que se entende por que ele é foco-imagem ou foco-objeto. Vamos já aproveitar o embalo, vamos pegar a lente divergente. A única diferença é que a representação dela é com a setinha virada ao contrário. Continua tendo foco e ponto antiprincipal, continua tendo foco e ponto antiprincipal. É a mesma distância, pode parecer que não, mas é a mesma distância. Se ela é divergente, o raio que chega paralelo continua saindo pelo... Mas divergir é se afastar, então ele tem que sair por esse foco de trás. Já que esse raio vai formar a imagem, então o nome desse foco, mais justo, foco-imagem. Então pronto, é natural, é didática essa mudança de nome, né, para uma lente e para outra. Tinha que ser assim mesmo. E aí pronto, né? Imagem do lado do imagem. E já que aqui é imagem, aqui é objeto, 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 objeto. É por isso que eu não precisei ler a apostila hoje antes de vir para a aula, sendo que eu só dei essa aula no ano passado. É porque eu aprendi uma maneira de conectar as coisas que não consome HD. Está lá armazenado de uma maneira comprimida dentro do meu cérebro. Quando eu preciso, eu acesso, eu lembro desse macete. Cara, faz isso, vai hoje à tarde, chega em casa, marca lá 15 minutos de exercício para essa matéria, é mais que o suficiente, aí já dominou uma parte importante. Só desenhei um raio, chega paralelo, sai pelo foco, então se chega pelo... Isso, um raio de luz que chega passando pelo foco objeto, porque esse raio veio do objeto, tem que passar pelo foco objeto, sai paralelo. Tem a ver com a reversibilidade dos raios de luz, né? Um raio que chega passando pelo foco objeto, já que a luz veio do objeto, sai paralelo. Percebam que em ambos os casos, né, nesse caso a luz convergiu, ela estava se afastando do eixo principal e agora ela está paralela, convergiu. E a luz estava se aproximando do eixo principal e agora está paralela, divergiu. Show de bola. Um outro raio bacana é o que chega pelo ponto principal. O raio que chega pelo ponto principal sai pelo ponto antiprincipal. Convergiu esse raio? Sim, né? Estava se afastando do eixo principal e agora está se aproximando. Por que na chegada ele passa pelo ponto principal objeto? Porque a luz que chega no sistema óptico vem do objeto que está sendo observado através dele. E por que a luz saiu pelo ponto principal imagem? Porque a luz que sai vai sempre formar a imagem, como a gente já discutiu em outros momentos, perdão. Falta ainda detalhezinho aqui embaixo. O raio que chega pelo ponto principal objeto, sai pelo ponto principal objeto. Então seria o seguinte, ó, um raio delicado para desenhar. Vou tirar uma pontilhada do ponto principal objeto. O raio chegou de tal forma que ele ia bater lá no ponto principal objeto. E vai sair por onde? Ponto principal, imagem. Esse raio divergiu? Divergiu, né? Show de bola. E finalmente o último raio para te mostrar é um raio muito bom de ser desenhado, que é o raio que passa pelo centro óptico da lente. Quando esse raio atinge o centro óptico da lente, ele não sofre desvio. Ele não sofre desvio. E não interessa a posição, tá, em que ele vai passar. Ele pode passar assim, pode passar assim. Se ele passou pelo centro óptico da lente, ele não sofre desvio. É um raio bom de ser desenhado. Chega paralelo? Chega pelo foco? Chega pelo ponto principal? Sai pelo ponto principal. E chega no centro óptico? Não
não sofre desvio. Se tu for analisar, é idêntico os raios dos espelhos. Chega paralelo, sai pelo foco, chega pelo foco, idêntico até agora. Chega pelo centro de curvatura, reflete sobre ele mesmo, parabéns garoto, ou seja, passa pelo centro de curvatura de novo, que nem aqui. Chega pelo ponto de principal, sai pelo ponto de principal. Chega pelo centro de curvatura, sai pelo centro de curvatura, é igual. O quarto raio dos espelhos atinge o vértice, sai com o mesmo ângulo. Agora chega pelo centro óptico, sai com o mesmo ângulo. Porque esse ângulo de chegada não é igual àquele ângulo de saída, já que são OPV. Então é igual. Quem já tinha decorado os 4 raios característicos de espelho, está de parabéns porque já ganhou, vem grátis no pacote, os 4 raios das lentes. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Chega pelo ponto de principal, sai pelo ponto de principal. E se atinge o centro de curvatura, sai com o mesmo ângulo, que nesse caso significa passar reto. Certo? Cara, é fundamental que tu tenha esses raios na cabeça. Fundamental. Muitas questões teóricas, tu mata só de saber isso. E tu vê, né, embora a decoreba seja a mesma para as duas lentes, na hora de desenhar, essa lente exige pontilhadas. Né, uma tardezinha tu vai ter que arriscar esse desenho, ó, sem colar, para ver se já, né, se já pegou a manha de fazer esse desenho. Importante essa parte aí. Só com essa brincadeira a gente já pode fazer um estudo de como é que a imagem se forma diante de uma lente. Que na verdade vai ser um estudo extremamente similar ao já feito para espelhos. Vamos a ele.